Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio, continuando a nossa série sobre a isca de Satanás. Quero pedir já desculpa a vocês, porque nós estamos aí algumas semanas sem, teve o acampamento da nossa igreja, teve vários eventos aí, várias coisas nesse intervalo e eu não consegui gravar para vocês, mas estamos voltando aqui, estamos com força total, já temos, um episódio gravado com um convidado, eu não consegui ainda liberar, mas semana que vem, se tudo der certo, nós seremos com um convidado especial. Na outra, nós finalizaremos essa série sobre a isca de Satanás. Estamos quase no final, hein? Então não perca, se você ainda não ouviu nenhuma dos episódios, né, sobre a isca de Satanás, vai lá, tem uma playlist, vai lá no primeiro, vai em sequência para você entender qual que é o raciocínio do que nós estamos vendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre a pedra, a rocha da ofensa. 1 Pedro 2, versículo 6 a 8 diz: Pois assim é dito na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para os que também foram destinados. Aqui nós temos um texto lá de 1 Pedro que está falando sobre a rocha, e a gente sabe que a rocha é Jesus. E ele está falando sobre aqueles que creem e aqueles que desobedecem, como se fossem opostos. Existem aqueles que creem, ou seja, aqueles que obedecem, e aqueles que não creem são aqueles que desobedecem. E aí já começa até uma coisa que a gente pode parar para pensar. Será que nós somos aqueles que creem e, portanto, temos obedecido à palavra de Deus? Temos andado de acordo com essa palavra? Hebreus 3, versículo 12. Aí depois nós vamos ler o 15 ao 19. Vou ler tudo em sequência. Diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Tá associado, né, a questão da incredulidade com a desobediência aqui nesse texto. E nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa rocha, a rocha da ofensa. Jesus é chamado de a rocha da ofensa. E aí a gente para pensar, nós estamos falando sobre a ofensa e tudo. Existem alguns momentos que Jesus ofende pessoas, e é por isso que ele é inclusive chamado de a rocha da ofensa, e tem momentos que ele decide não ofender. E a gente vai discutir então qual foi o meio, né, que Jesus usou para saber quando ele deveria ofender ou quando não. Então nós vamos pensar em algumas coisas. Primeiro, Simeão e Jesus. Lucas 2, versículo 25 a 28 diz o seguinte, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo. Até o 28. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... E aí ele vai falar, né? Ó soberano, como prometeste. Ele vai falar sobre a questão da promessa que ele havia recebido e como havia se cumprido ali naquele momento. Depois, no versículo 33 diz: O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado,
quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão está falando sobre como Jesus seria ali ainda como um bebê, e ele fala justamente isso. Ele não vai ser só aquele que vai falar coisas boas, que todo mundo quer ouvir, não, ele vai falar coisas que vai afetar as pessoas, né? Ele vai causar queda a muitas pessoas. E aí a gente para pensar que às vezes o nosso raciocínio de quem Jesus é talvez esteja até errado na nossa mente. Bom, Jesus ofendeu várias pessoas. Primeiro, Jesus escandalizou os fariseus, isso não é surpresa pra gente. Eu não vou ler esses textos, mas eu quero encorajar você a ler e realmente perceber como ele ofendeu essas pessoas, escandalizou essas pessoas, e você aprender mais, aprofundar mais, que é o que o livro do John traz. Mateus 15, do versículo 7 até o 9, depois você vai ler os versículos 12 até o 14, que vai falar um pouquinho sobre Jesus escandalizando, né, os fariseus. Alguns líderes evitam o confronto por medo de perder as pessoas. Alguns são especialmente hesitantes porque os que precisam ser confrontados são os grandes ofertantes e aqueles que possuem maior influência na igreja ou na comunidade. Outros têm medo de ferir os sentimentos de alguém que está há muito tempo com eles. O resultado é que os pastores perdem a autoridade que lhes foi dada por Deus para proteger e alimentar as ovelhas que lhes foram confiadas. Os pastores que lamentam e choram pelas pessoas que deixam a igreja ou se recusam a confrontar os membros por serem seus amigos, terminam por ver o óleo da unção em suas vidas secar. Alguns ministros morrem enquanto outros simplesmente vivem uma vida de imitação. Inconscientemente, eles escolhem o seu relacionamento com os homens ao seu relacionamento com Deus. Jesus não deixou de confrontar líderes por medo e por várias questões que talvez nós achamos que nós não podemos enfrentar um líder, né, e colocamos como empecilho. Jesus enfrentou líderes religiosos e nós precisamos pegar como exemplo isso e também enfrentar quando há um erro nessas pessoas, né? Outra linha e outra categoria que Jesus escandalizou as pessoas da sua própria cidade. E eu também não vou ler, mas eu quero encorajar você a ler Mateus 13, os versículos 55 a 57, e Lucas 4, os versículos 28 a 30, que são os momentos ali que as pessoas da própria cidade, que inclusive têm a maior dificuldade do mundo em crer em Jesus, porque são aqueles que viram ele crescer, viram ele nascer e, enfim, eles não conseguem crer e eles são ofendidos por Jesus. A terceira categoria, Jesus escandalizou os membros da sua família, ele escandalizou os próprios membros, e você pode ver isso lá em Marcos 3, 21, e a continuação aí, daí pra frente, né? Eu não marquei exatamente até onde que vai, mas vai lendo que você vai perceber aí nesse texto. João 7,5 também acontece isso, onde Jesus escandaliza os membros da própria família. A quarta categoria, Jesus escandalizou a sua própria equipe, lá em João 6, 60, 61 e 66, eu acredito que é o mesmo texto que nós lemos no último episódio. É aquele momento, né, que Jesus ele começa a falar palavras pesadas, né, e muitos dos seus discípulos deixam de seguir a ele porque havia sido muito pesado, ficam escandalizados, né, ofendidos. Depois a quinta categoria, né, Jesus escandalizou alguns dos seus amigos mais próximos. João 11, os versículos 1 a 3 e depois o versículo 6, 21 e 32 são os versículos principais, mas você pode ler todo o texto para entender aquilo que se está passando ali. É um momento onde Jesus ele ofende os amigos mais próximos. E por fim, Jesus escandalizou João Batista, que é até interessante o texto de Lucas 7, o versículo 18 até o 23, que é um momento assim, Jesus, na verdade João Batista, havia vindo antes, né, como aquele que prepararia o caminho para que Jesus viesse. Então ele tinha sido a chave, né, para que Jesus viesse, enfim, e chega um momento que ele começa a deixar de acreditar, porque ele tinha sido deixado sozinho na prisão. Imagina, João Batista deixou
tudo por Jesus. Ele simplesmente viveu e deixou de viver várias coisas pelo Messias, por Jesus. E aí ele tá na prisão e Jesus não vai nem visitá-lo. E aí ele começa a duvidar, será que realmente o que eu tô fazendo vale a pena? Então ele começa a duvidar, ele se sente ofendido ali naquele momento. Então Jesus ofendeu várias pessoas, né? Às vezes a gente fica tentando evitar ofender várias pessoas, mas Jesus decide, e esses textos mostram muito isso, Jesus decide ofender algumas pessoas. No entanto, se a gente vai lá em Mateus 17, o versículo 24 até o 27, eu quero ler esse texto porque eu acredito que é um dos mais importantes aqui, 17, o versículo 24 até o 27. É o momento onde Pedro é confrontado, né, e aí é perguntado se ele ia pagar os impostos ou não, e aí olha o que acontece. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue um anzol. Tire o primeiro peixe que você pagar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Jesus aqui decide, né, não escandalizar o povo e pagar os impostos. E é engraçado que ele faz uma pergunta para Pedro. Ele pergunta: de quem que eles cobram impostos? Eles cobram dos filhos ou dos outros? E aí Pedro responde: dos outros. Ou seja, os filhos estão isentos. E o que Jesus queria dizer com isso? Bom, Jesus era o filho do Criador do universo e o dono do templo, que era o lugar que eles deveriam pagar os impostos. E se ele era filho, ele estava isento disso, mas para não escandalizar este povo, eu vou lá e pago. Inclusive o pai é aquele que supre para que ele possa pagar. E é muito engraçado. E aí ele não ofende essas pessoas. E a gente pensa, mas por quê? Existem outros textos que Jesus vai falar sobre a questão de servir, e ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Mateus 18, versículo 1 a 4, os versículos 20, o capítulo 20 de Mateus, os versículos 26 a 28 também vão falar sobre isso. E a gente precisa parar e pensar então o porquê, qual que é a diferença desse momento com os outros momentos que Jesus decide então ofender as pessoas. E a conclusão que o John vai trazer no livro dele é justamente que neste momento ele não estava simplesmente abrindo mão de algo que o pai havia falado para ele fazer. Quando ele ofenderia ao pai, ele decidia ofender as pessoas ao invés de ofender ao pai. Você consegue entender o raciocínio? Quando a escolha que ele tinha era ou ofender homens ou ofender o pai, ele sempre escolhia ofender as pessoas e honrar ao pai. Então todos os textos, e depois você vai ler e você vai perceber isso, que Jesus escandaliza as pessoas é justamente porque ele decidia obedecer ao pai. E para isso não importava se ele ofenderia as pessoas, porque em primeiro lugar ele estava obedecendo ao pai. No entanto, os outros textos, nesse texto onde ele decide não ofender essas pessoas, ali já não estava, sendo visto, não era mais considerado ofender o pai ou ofender as pessoas, independente disso. E ele era, na verdade, um direito próprio, um direito pessoal que Jesus tinha como um filho. E ele decide abrir mão do seu próprio direito para que então as pessoas não se ofendessem. Na dúvida, e é isso que Jesus mais pode nos ensinar, é que na dúvida sobre quando ofender as pessoas ou não, sempre coloque essas questões na balança. Quando eu ofendo essa pessoa, eu estou em jogo entre ofender essa pessoa ou ofender o pai? Se sim,
tudo bem, eu estou andando em obediência com o Pai. No entanto, se essa questão não está em jogo, se na verdade o meu próprio direito está em jogo, se eu quero provar que eu sou melhor ou alguma coisa pessoal, então decida ser o ofendido e evitar a ofensa sobre a vida de outras pessoas. E é isso que nós queremos falar aqui nesse episódio. Espero que Deus tenha falado muito com você, né? Eu tenho aprendido muito com o John, o livro dele, com outras coisas também. E é isso, semana que vem nós voltamos com mais um episódio. Não esqueça de compartilhar esse episódio, de curtir, de ativar o sininho de notificação para assim que sair um episódio novo você ser informado. E nos apoie também nos seguindo lá no Instagram, no @podefalarletícia, que eu tô sempre gravando um story ali, avisando vocês quando vai sair, quando acontecer algum imprevisto e não deu pra gravar e postar, e enfim. E é isso, semana que vem, então, nós retornamos, pessoal. Até lá! Tchau!